Fala, galera da Rubro News, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal. Hoje fazendo o segundo react do canal, o react do Julião. Rapaz, nós vamos reagir à imprensa paulista querendo escalar o melhor Flamengo, o ideal Flamengo. E isso sem contar com o Rodrigo Caio lesionado, Bruno Henrique lesionado, o Augustin Rossi e também o Juan Fernando Quinteiro, que ainda não foram feita a aquisição, mas principalmente já com a definição de renovação de contrato de Davi Luiz, Felipe Luiz, a aquisição em definitivo do Ayrton Lucas e a contratação do Gerson. Né? No programa ESPN Crédito, a gente vai colocar na tela, né, com Daniela Boaventura, Jean Odd, Djalminha e participantes, tentaram decifrar ou então visualizar, vislumbrar o que seria o Flamengo titular, ou então o Flamengo que entraria em campo o jogo valendo taça, porque o elenco é muito forte, até duas opções por posição, e num belíssimo programa da ESPN, na excepcional Daniela Boaventura na sua apresentação, eles tentaram tentar inserir o Gerson como titular ou não, e a gente vai reagir aqui à ESPN, falar um pouquinho, mas antes disso, galera, antes de começar esse react, você que caiu aqui de paraquedas pela primeira vez, eu peço para você se inscrever aqui na Rubro News, deixe o seu like, é muito importante para o nosso crescimento. Então deixe seu like, se inscreva na Rubro News, né? E também siga lá, Júlio Miguel Neto, jornalista Júlio Miguel Neto, Júlio Miguel Neto no Twitter e também no Instagram. Agora vai ser tendência aqui da Rubro News. Teremos de 1 a 2 reações, react, né? Durante o dia, vídeo com conteúdo informativo e também live. O canal vai ficando completo aqui na Rubro News. Então, vamos começar a reagir sobre qual o Flamengo ideal, já contando, tá? Com a inclusão do Gerson e ainda não contando com a recuperação de Bruno Henrique, Rodrigo Caio e as possíveis contratações de Augustin Rossi e também Juan Fernando Quinteiro. Vamos soltar aí para a gente começar a reagir com vocês o programa ESPN FC. Então, o nosso exercício aqui, senhores, é o seguinte, é desenhar esse Flamengo, e aí a gente tem variações táticas, a gente tem variações de posicionamento de jogadores, como o Dorival muito bem fez com o Gabriel para acomodá-lo do lado do Pedro, e a gente vai brincar aqui para desenhar os 11 do Flamengo. Vamos lá. Assim, ó, para deixar claro para quem está em casa, porque o fã de esporte gosta de dar uma cornetada, né? A gente colocou aqui o time que terminou a temporada, como não tem o Rodinei, colocamos o Varela para começar a brincadeira, para substituí-lo, e o Mateuzinho está ali no banco, nada que não possa ser alterado. Mas o restante do time, estou olhando aqui, ele está todo como foi no final da temporada. Vou começar com o Jean Odd. Nosso professor Jean Odd. Muito obrigado. Porque eu quero saber o seguinte, o Vitor Pereira agora tem, até o dia 28, uma decisão de Supercopa, depois uma decisão de Mundial, depois uma decisão de Recopa. Fosse você o VP, mexeria muito no que o Dorival deixou, mexeria pouco, acomodaria o Gerson, se sim, onde? Só isso que eu quero saber. Então, para agora é complicado mexer muito. Muito ele não vai mexer. Ele mesmo chegou falando que tá assumindo um clube campeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil, e que não dá para ele chegar pintando a casa inteira, né? Ele vai pintar uma parede no máximo. E eu acho que se a gente partir do pressuposto que o Flamengo contratou um jogador que chega para ser titular, com a capacidade indiscutível de ser titular, o Gerson poderia ser essa única parede, a única mudança. Eu vou falar uma coisa assim, Eu acho que, pelo que o Vitor Pereira já está até pensando no Campeonato Carioca, no segundo jogo, ele colocar os titulares, ou então tentar achar um time titular para já o jogo contra o Palmeiras, já 28. Ele não sabe se vai ser em Orlando, em Brasília, em Fortaleza, Salvador, Natal. Cara, eu acho que ele gosta muito de jogadores inteligentes, mas eu acho até que pela questão tática do Vitor Pereira e pela idade, pela vitalidade, eles podem pintar aí um Ayrton Lucas como titular. Não sei a opinião de vocês, vão colocando aqui no chat e nos comentários. Ouvi o Vitor Pereira falando sobre o time do Flamengo na temporada passada, antes dos enfrentamentos. E ele disse com todas as letras que o Flamengo tinha fragilidades na marcação pelos lados. É isso. Até comprovou isso.
Sim, ele dá um abafa ali na Copa do Brasil, que é exatamente por aí, né? Então, eu acho que assim, essa é uma questão que não é fácil de você resolver pura e simplesmente com a entrada do Gerson. Como o Vitor... Lembrando que o Rodinei foi embora, ele era o titular da lateral direita e eles estão se referindo ao jogo da Copa do Brasil. E justamente pelo lado direito ali, o Corinthians deu uma abafa no Flamengo, pelo lado do Rodinei, ele que foi para o Olympiacos da Grécia, e o Felipe Luiz também tem uma certa idade. Por isso que eu acho que gradativamente e naturalmente o Flamengo vai alterar as laterais. O Varela, que para mim vai se tornar titular, né, até por ter uma característica um pouco mais defensiva, e o Felipe Luiz, por ser mais defensivo, eu acho que ele vai com o Ayrton Lucas. Para mim, serão os laterais que iniciarão a temporada como titular. Mas vamos seguir aqui. O Vitor Birner não está aqui para tirar o Pedro do time e colocar o Gerson. Eu não vou fazer isso. Não adianta, ele que faça. Ai, minha cabeça doeu. Mas é isso. Porque ele vai fazer isso. Tá? Eu só estou falando porque ele disse isso no linha de passe. Como ele não está aqui para fazer isso, eu já parto do pressuposto que assim, Pedro, Gabigol e Arrascaeta, nesses caras você não mexe. Dançou o Everton Ribeiro de novo. O Everton Ribeiro sempre entra na roda. É um negócio impressionante. Não tem como... Quietinho do jeito que é, né? Aceita, fica tudo bem. Por outro lado, eu acho que o Everton Ribeiro é desses caras de frente o que melhor tem condição de fazer esse trabalho de fechar pelo lado. E o cara acabou de voltar da seleção, né? Como é que você tira o cara? E termina a temporada melhor que o Arrascaeta. Termina melhor que o Arrascaeta. Pode ser, por conta de lesão, ok, mas é o cara que termina a temporada melhor. Então, eu não tiro... Eu acho que assim, se é para entrar o Gerson, e a Mari já adiantou, né, que ela entre João Gomes e Thiago Maia, ela tiraria o Thiago Maia e deixaria o João Gomes, mas eu não. Aí o João tem que jogar de primeiro. Então, por isso que eu não faria isso. Quer dizer, na hora que você tem a dificuldade, você vai já perder possivelmente na marcação. Você vai continuar com um time frágil na marcação, porque Arrascaeta, Pedro e Gabigol não te entregam muito nesse sentido. Tô com ele. Cara, muita gente está querendo botar João Gomes e Gerson. Eu iria de Thiago Maia e Gerson. No exercício do Gerson ser titular, porque acho que é uma coisa também natural. Mas segue. Ó, deixa eu fazer o desenho da Mari aqui pra gente debater isso aí que você tá falando. A Mari tiraria o Thiago. Então o Gerson entra aqui, o João vem pra cá, o Gerson vem pra cá. Sim. É isso? Uhum, exatamente. Só que o João vai fazer isso bem? Eu acho que vai. Eu boto fé. Mas aí a gente entra em variações, né? Variações. Não tô cravando esse time aí, é o time taca-pau. Não. Eu acho que é uma das variações que pode funcionar. O Djalminha, com o Dorival, o melhor momento dele foi de segundo volante, né? Olhando aqui, o nosso campinho, aí eu não sei, o Everton Ribeiro vai fechar mais, né? Muito provavelmente vai precisar fazer isso aqui para ajudar. E aí eu não sei, aí o Gabriel jogaria mais ainda fora da área, porque uma peça é um quebra-cabeça, né? Uma peça vai mexer no lado como um todo, Djalma. Para você funciona? Ô, Dani, a primeira coisa, o Vitor Pereira, ele está ganhando muito bem para resolver esse problema. Então, eu vou deixar esse problema para ele. Não vai, não! Eu vou colocar o que eu... Não, eu vou expor o meu pensamento do que eu vi do Flamengo. Sim. Eu não sei aonde o Gerson vai jogar, certo? Não sabemos. Eu acho o Thiago Maia melhor primeiro volante do que o João Gomes. Estou com ele, também acho. Thiago Maia pro campinho. Melhor segundo volante do que o Thiago Maia. O Everton Ribeiro, melhor terceiro homem de meio de campo que os dois e perde para os dois também nas funções defensivas. Aonde o Gerson vai entrar, eu não sei. Mas dos que estão, eu já estou colocando a minha opinião. Você não tiraria ninguém? Então, assim, se o Gerson for jogar de primeiro volante, sai o Thiago Maia. Se ele for jogar de segundo volante, sai o João Gomes. Porque, a minha opinião, de primeiro volante, Thiago Maia joga mais que o João, de primeiro, e de segundo, o João, na minha opinião, joga mais do que o Thiago. O João tem mais o recorrido, mais chegada na área, a pressão dele que ele faz no campo de ataque é mais forte que a do Thiago, mas o Thiago tem um posicionamento melhor para cobrir os laterais, para proteger os zagueiros. Então, assim, depende de onde o Gerson entrar. O Thiago se movimenta mais aqui, né? O Gerson sabe... fazer aquela função no lugar do Everton. Como? Não, o Thiago, você está falando de primeiro volante, porque o Thiago protege aqui e o Thiago tem essa movimentação aqui, né? Sobe menos.
essa proteção, na minha opinião, ele faz melhor do que o João. O João tem a pressão melhor na frente, o João tem mais infiltração, ele chega muitas vezes pelos lados. E o Gerson pode fazer também a função aqui pela direita do Everton. Mas, assim, o Vitor que tem que resolver isso. O Everton terminou a temporada jogando muito. E o Everton, isso que é quietinho, ele não foi reserva em nenhum momento. Todo mundo fala, tem que tirar o Everton, mas ninguém tira. Mas ninguém tira. Mas ele é o capitão do time, é um dos capitães. Não é tão simples. Ele foi para uma Copa do Mundo. Ele foi para uma Copa do Mundo, ele deu passe para o Gabigol no gol da Libertadores, na final. Eu discordo um pouco da amiga aqui, dizendo que ele terminou melhor a temporada com o Arrasca, porque o Arrasca foi bem na Copa, né? Ele não jogou o primeiro jogo, mas no segundo jogo ele foi bem, no terceiro jogo ele fez 2 gols. Mas eu tô com o Djalminha. Cara, é um problema bom para o Vitor Pereira e desespero para os paulistas. Complicado, mas assim, partindo do princípio que o Gerson vai ser titular, eu acho que ele tem que entrar ou de primeiro volante no lugar do Thiago Maia ou de segundo no lugar do João Gomes. É porque eu acho que acontece aqui, Jean, vê se faz sentido, tá? Pode me corrigir se você estiver vendo diferente de mim. Diga. Como colocar, por exemplo, o João Gomes de primeiro e o Gerson de segundo, eu acho que o time perde muito na parte defensiva. Tô com você. Porque o João Gomes ele tem fôlego, ele tem preparo físico para correr para todos os lados. Ele pode até correr mais assim do que o Thiago Maia, mas o posicionamento ali de primeiro volante, de cobertura de laterais, de proteger os zagueiros, eu acho que ele faz melhor. Então, Vitor Pereira, resolva esse problema aqui. Não, eu tô com o Djalminha, eu não mexeria no posicionamento dos volantes que estão, eu não puxaria o João para primeiro volante para acomodar o Gerson de segundo, e eu não vejo o Gerson mais hoje, no atual momento de carreira dele, jogando de primeiro volante. Eu acho que o Gerson é segundo volante ou até mais para frente. Aí a gente teria que pensar de outra maneira. O que eu queria te mostrar para ver se é isso aqui, também. Ó. O João Gomes, muitas vezes, ele infiltra por aqui e o Arrascaeta entra. Isso. Que, aliás, para mim é onde o Arrascaeta funciona melhor. Pra mais mim do também. Que aberto pela esquerda, para mim, eu parto de qualquer Flamengo com o Arrascaeta centralizado e com a liberdade ali para jogar. Porque... E aí, assim, o Gerson tem qualidade para ocupar esse espaço que está o João Gomes então, aqui. Para mim é isso aí, tá? Para mim é esse que você acabou de fazer. É o Gerson, até porque o Gerson pode fazer pelo lado esquerdo essa... Cara, eu sei que o Thiago Maia vive um ótimo momento. Eu não sei a opinião de vocês, até queria que vocês colocassem aqui no chat, no comentário. Vai ser uma grande dificuldade, né? Isso aí vai ser bom pro Vitor Pereira. Todo mundo vai jogar, são muitos jogos. Campeonato Carioca. Você tem noção, até o dia 28 de fevereiro, o Flamengo já vai ter decidido Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes de Recopa Sul-Americana e Campeonato Carioca em curso. 4 competições distintas. Ou seja, o Flamengo entrará em campo em 4 competições diferentes. Dia 28 é final, jogo único. Mundial de Clubes, o Flamengo passando para a final joga dia 11, mas vai estrear dia 7, então é Mundial de Clubes, é um outro torneio, lógico, é referente a 2022, mas é no calendário de 23. Né? E a Recopa Sul-Americana com 2 jogos, diferente da Supercopa do Brasil, é jogo de ida e volta. Primeiro jogo no Equador, contra o Del Valle, e depois no Maracanã, no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Cara, eu acho que ele tem que pegar esses jogos do Carioca mesmo e tentar esboçar o melhor time possível para esses jogos aí. E eu tô com a Daniela Boaventura e com o ódio. Para mim, acho que Thiago Maia e Gerson seria o melhor momento. Mas vamos respeitar, né? O Gerson chegou agora, enfim, e bastava jogando lá, né? Ficou treinando em separado quando o pessoal do Marcelo foi lá para Marbella para fazer a intertemporada, mas ele tá bem fisicamente, tá fininho. Cobertura que é uma cobertura deficiente na visão do Vitor Pereira. Estou falando do outro Flamengo. Não que ele ofereça mais na marcação em relação ao João Gomes, mas assim, se ele tem que entrar no lugar de alguém, eu acho que tem que ser no lugar do João Gomes. Ele cai ali pelo lado esquerdo, pode fazer a cobertura por ali. O Everton Ribeiro faz isso pelo lado direito. Claro que nós estamos falando de 3 volantes, né? Quer dizer, o Everton Ribeiro nem volante é. Mas nós estamos falando de um time muito ofensivo e de um time que, de fato, talvez tenha as suas deficiências na marcação. Só que nós estamos falando do time tecnicamente, não estou falando que é o time mais bem montado, não acho que seja hoje ainda no Brasil, mas acho que é o melhor time tecnicamente do Brasil. Então, também é uma equipe que pode, eventualmente, num jogo específico, vai enfrentar o Palmeiras, vai enfrentar o Atlético,
aí você pode ter uma formação que você coloca o Gerson e quem sai não é o João Gomes. E outra, não vai estar todo mundo à disposição o tempo todo, né? Claro. Assim, tem toda a questão física, É O isso. Flamengo de ele tá seleção. montando o time para brigar por todos os títulos, né? Exato, a gente está falando de Copa, de Brasileiro. O Djalminha queria falar. Fala, Djalma. Não, eu só queria colocar que o Gerson, se ele quiser, ele não é chamar de Coringa à toa, não, é porque ele cumpre bem todas essas funções. Ele pode jogar tranquilamente no lugar do Everton Ribeiro, que ele vai cumprir bem essa função. Ele jogar no lugar do João Gomes e, se ele quiser, ele joga de primeiro volante. É lógico que a parte técnica dele é tão apurada e hoje eu acho até que ele se encontra no momento físico melhor. O fato de ter jogado na Europa, você também cresce na parte física. Ele tem capacidade para ofensivamente render muito mais. Verdade. Eu acho que pode explorar o potencial ofensivo dele. Mas na função, eu acho que até mesmo se empurra ele mais para frente na função ali do Arrascaeta, ele pode jogar bem. Então, assim, a temporada é muito longa. Tô com o Djalma, acredito que vão jogar todos, vai acontecer muito, de repente, jogar ele, Everton, João Gomes e Thiago, de repente vai jogar ele, Arrascaeta, Thiago, João, de repente vai jogar... Tem Vidal, cara. Arrascaeta e Everton. Mas, sim, a princípio, se tivesse que tirar alguém, tiraria o João Gomes. Mesmo com muito pesar, o João Gomes jogou muito a temporada, é um menino, está em projeção, crescendo, mas se tivesse que sair um de primeiro momento, seria o João Gomes. É uma questão tática, né, Djalma? Porque eu entendo a Mari quando ela diz eu tiraria o Thiago e não o João Gomes, porque o João Gomes jogou melhor na temporada do que o Thiago Maia. O pessoal do F90 é testemunha de como eu gosto do João Gomes, mas eu também acho taticamente, né? Eu acho que taticamente, para mim, que é a questão que o Thiago precisa ficar para um time que já tem muita gente que ou não marca ou marca pouco. Então, assim, é um time que... A verdade é que eu acho que o VP vai mudar isso. Eu queria entender o Briner, né? Ele não tá na bancada aí, mas o Ódio falou que o Briner ia tirar o Pedro. Caraca, ia adiantar o Arrasca com o Gabi, com o Gerson e o Everton na armação? Sei, e olha que eu respeito muito o Briner, mas tirar o Pedro, o único referência no elenco? Não sei, acho que não. Não sei. Enfim, ainda tem o Arturo Vidal, cara. O Flamengo pode contratar o Quinteiro nesse time reserva do Flamengo. Não tem Rodrigo Caio e Bruno Henrique. Nossa Senhora, o elenco está muito forte. Até partindo como base, tendo como base as declarações que ele deu sobre o próprio Flamengo. Ele vai se preocupar muito com a questão defensiva. Mas, assim, partindo desse pressuposto que é um time tecnicamente muito capaz e capaz de fazer muitos gols, se o time for esse aí que a gente está falando, com o Gerson no lugar do João Gomes, vão ser jogos muito legais. Eu acho que em relação a isso não dá para discutir. É muito doido, né? Porque nós estamos montando praticamente esse meio de campo do Flamengo em torno do Gerson, né? Sim, porque o exercício é encaixá-lo ali, né? Titular e ponto, e quais são as peças que a gente mexe em torno um beijo, dele. Né? Porque depois disso... Não, passa para Dani... Fala, Djalminha. Dani, isso é interessante. Eu ainda vou falar mais. O Jean, no início, brincou aí que o Birner tiraria o Pedro. Mas sabe o que eu acho, sinceramente? Em algum momento... qualquer um pode sair. Ah, sim. Qualquer um pode sair, porque se essa equipe encaixar, assim, quem tiver, de repente, no melhor momento, estiver bem, porque o Vitor Pereira não tem muito isso, não, de fulano, ele tem um nome maior. Não tem essa. É quem tiver melhor. Então, até mesmo se o Pedro não jogar, essa equipe pode encaixar perfeitamente. Gabigol voltar para a função dele e jogar o meio-campo ficar mais fortalecido e mais liberdade ainda para Arrascaeta, para Everton Ribeiro e até para o Gerson, eu acho que não seria nada demais. É lógico que o momento que cada jogador vive... Mudaria muito no esquema, né? E esses jogadores, Pedro, Gabigol, Arrascaeta, vivem, e até próprio Everton, vivem em lua de mel com o torcedor e jogando muito. É difícil sair. Mas para o futuro, pode sair qualquer um, na minha opinião. Mas só vou até o Bruno Henrique, tá? Ah, claro, exatamente. E o Marinho, e o Cebolinha. Mas é porque aí eu tô falando do jogador também. O Cebolinha tava começando a engrenar ali, mas o Bruno Henrique saiu por uma questão de lesão. O que eu falei sobre o Cebolinha, eu falei com o Márcio Cruz
né? O empresário do jogador, ele quer fazer a melhor temporada dele do ano, melhor do que foi no Grêmio, que fez ele para a Europa, melhor do que foi no Benfica, quando o Flamengo procurou ele em janeiro de 22. Tem Marinho, que o Flamengo pode tentar fazer com o Marinho, que foi com o Michael. Primeira temporada muito ruim do Michael, e depois ele foi muito bem, foi vendido para o Hilal. O Marinho é mais experiente, eu acho que na mão do treinador capaz, que é o Vitor Pereira, diferente do Paulo Souza, ambos portugueses, para você ver, nem todo português é bom treinador, né? O Paulo Souza é muito ruim, para mim é o pior da história do Flamengo. Não só o pior português, não, o pior da história. O Vitor Pereira, de repente, pode fazer o Marinho evoluir, cara. O Flamengo tem muitas opções, esse ano promete demais. Segue aí, produção. Eu ainda mantenho, porque eu consigo visualizar ele se adaptando nessa posição para o Gerson ter essa liberdade. Eu só acho que assim, o Vitor Pereira ele vai precisar, até por tudo isso que a gente está falando, meio na brincadeira, você falou, ainda tem o Bruno Henrique, você falou, tchau, Vidal. Mas você tem razão. E aí, o que eu acho que assim, o que ele vai precisar fazer é incutir na cabeça dos caras, desde o começo, a ideia da não existência daquele time, daquele 11 fixo titular. Porque como a gente está falando de uma temporada como a brasileira, com três campeonatos importantíssimos... Porque o Dorival não conseguiu. Então, mas ele não, também não sei se ele não conseguiu, se ele não quis fazer Pode isso. ser. Porque ele vai precisar fazer isso. Com a quantidade de jogadores grandes que ele tem, ele precisa deixar claro que não tem a coisa do time titular. E a gente vê, assim... os times do Guardiola, né? O Manchester City... Hoje aconteceu isso, né? Ele mexe duas peças e as duas peças participam do gol. Isso, exato. E acho que muitas vezes ele muda o time completamente de um jogo para outro, olhando para o adversário. Eu acho que o Flamengo vai ter que fazer isso também por uma questão de gestão de elenco, de gestão de grupo, porque é muito cara grande, é muito jogador poderoso ali. Na verdade, no caso do Dorival... eu acho que ele não conseguiu isso porque quem entrou não conseguia manter o mesmo nível e de resultado também. A gente viu isso acontecer. Até no momento que ele fala, não, o Campeonato Brasileiro a gente não vai conseguir brigar. Eu vou ter que cortar vocês porque a gente tem que ir embora, mas só quero que encha aí a tela pra gente, por favor. Eu resolvi. Pode colocar aí. É isso aí, gente. Só para vocês terem uma noção mais ou menos do que pode ser o Flamengo na temporada, cara. Programa fantástico lá com a Daniela Boaventura. O Briner falando que pode tirar o Pedro, aí pode sobrar para o Everton, que foi para a Copa, justamente os dois brasileiros que jogam no Flamengo, que foram convocados, né? Que loucura isso. O Gerson, uma contratação fantástica. Olha, esse Flamengo promete. Tem essa situação das laterais, de repente o Ayrton Lucas pode ganhar a posição do Felipe Luiz. Eu quero a tua opinião. Coloca aqui no chat, coloca aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse react do Julião. Rapaz, agora é tendência. Já deixa o seu like aí, se inscreva no canal, acione o sino de notificação, me siga lá no @JúlioMiguelNeto, Twitter e Instagram. E é isso, tá? Amanhã, segunda-feira, tem a grande estreia do Tropa da Elite, Tropa Rubro-Negra, perdão. Tropa Rubro-Negra em formato de podcast. Eu, Júlio Miguel Neto, Deco SRN, Paparazzo Rubro-Negro, Gabriel Reis, né? Paparazzo Rubro-Negro. A gente vai estar entrevistando João Guilherme, ex-ESPN, ex-Fox Sports e hoje contratado da Paramount. Então, tá imperdível amanhã, meio-dia, aqui na Rubro News e também no Tropa Rubro-Negra. Então já aproveita, tá na descrição também o link do Tropa, já vai se inscrevendo, já vai deixando o like, já vai deixando o sino de notificação acionado, porque sempre quando tiver conteúdo dos nossos canais, você será notificado, pelo menos essa é a tendência, e é assim que a gente espera. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, fiquem atentos amanhã. Meio-dia tem a live Tropa Rubro-Negra com o nosso entrevistado João Guilherme, quinta-feira também confirmado o Marcão, hein? Pai e empresário do volante Gerson, reforço do Flamengo para essa temporada. E às 7 horas da manhã, a gente vai estar colocando um outro react. Então fica atento, ó. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like aí, se inscreva, é muito importante, e acione o sino de notificação. Beleza? Obrigado aí, para a ESPN. Espero que vocês tenham gostado do segundo react do Júlio Miguel Neto. Tamo junto. Deixa o like, não se esquece, se inscreva. Forte abraço. Bom final de domingo. Tamo junto.